ele envolve essa ideia de função, tá? Então, a ideia inicial de função. Então, ela fala mais ou menos assim, ó. Fernanda, aluna do curso de matemática, vai à livraria para comprar cadernos, cujo preço unitário é de R$ 6, e livros didáticos, cujo valor unitário é R$ 12. Sua mãe dá-lhe R$ 120 e pede que use o dinheiro na compra de cadernos e livros. Então, qual seria a ideia dessa questão aqui? A primeira parte, ó, ele pede para a gente descrever uma relação entre as quantidades dos dois itens. Então, quer dizer, eu vou montar uma função que caracterize o custo desses livros, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro passo, eu vou comprar uma quantidade de livros, tá? De cadernos e livros. Ele fala aqui, ó, que cada livro ele vai ter um custo de R$ 12 e cada caderno vai ter um custo de R$ 6, beleza? Então, eu vou ter isso aqui, ó, 6 vezes x mais 12y. Professor, quem seria o x? O x, ele vai representar, ó, o número de cadernos, tá? A quantidade de cadernos que eu vou comprar. E o 12, professor? O 12 é o valor pago para cada livro, tá? Então, observe que eu vou ter que comprar duas coisas distintas, livros e cadernos, beleza? Então, eu chamei de x cadernos e o y foi tomado como base para os livros. E a soma desse valor, tá, que eu vou gastar tanto na compra de livros e cadernos, tem que equivaler ao que a mãe deu para o rapaz, tá? Que é o todo aqui, R$ 120. Então, aqui eu tenho uma expressão ou uma relação que mostra a quantidade de livros e cadernos que serão compros e o valor que vai ser pago na compra desses livros e cadernos, beleza? Lembrando que o 6 faz referência ao valor unitário do caderno e o 12 faz uma questão do valor unitário com relação a livros. No item B, observe o seguinte, ó, uma forma de representar isso graficamente. Então, como eu poderia representar isso graficamente? A função em si é o que faz a gente representar no gráfico, você isola sempre o y. Então, se eu tenho essa função e eu passo para o segundo membro esse 6x, então observe que o 6x ele passa para o segundo membro negativo, e o 12 eu passaria dividindo, ó, todo mundo. Tá? Então, se eu dividir aqui, ó, 120 por 12, eu teria 20, tá? E o x, que ficaria 6x negativo, sendo dividido por 12, então nós teríamos aqui, ó, 6x. Então, essa é uma representação, ó, da forma gráfica, como ficaria graficamente. Tá, ó. Professor, ainda, o que a gente pode falar aqui de função? Pessoal, essa parte que eu vou mostrar para vocês agora, ela já é diretamente do capítulo 5, tá? Que é a parte de função composta e função inversa, que é justamente o que eu vou tentar mostrar para vocês nessa primeira parte agora. O que eu preciso lembrar aqui? Ó? Eu preciso lembrar o seguinte, todas as vezes que eu tiver função composta, o que isso vai implicar, professor? A condição da função composta é justamente o seguinte, ó, eu tenho uma função f, tá? Uma função qualquer, onde eu vou partir de A com destino a B, então eu vou partir de A com destino a B, e eu vou ter uma outra função, que eu chamei aqui de G, partindo de B com destino a C. Então, a composição dessas duas funções, ou seja, a função composta de G com F, ela vai gerar uma função H, tá? Ó, que é como se eu estivesse partindo de A com destino a C. Professor, não entendi nada. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Ó. Vamos supor o seguinte, ó. Eu vou ter elementos aqui dentro de A, e aí esses elementos eu vou passar nessa função, ó, f de x, beleza? Daí eu vou chegar aos elementos, ó, aqui no conjunto B. Ok, então eu passei, ó, elementos de A para B, passando pela função f. Ok, agora eu vou pegar os elementos de B e vou passar dentro de uma outra função, que eu chamei aqui, ó, a função g de x. Daí eu vou partir de B com destino a C, tá? Então eu vou chegar, ó, a esse elemento aqui, ó, beleza? Chama C. Ok. Daí o que a gente vai observar? Observar o seguinte, se eu pegar um valor aqui de A, passar dentro da função f e chegar a B, pegar esse valor que eu cheguei aqui em B, passar dentro da função g de x e chegar aqui em C, eu vou ter uma função composta. Professor, por quê? Porque, observe, eu peguei um elemento, passei dentro de uma função
o resultado desse elemento eu passei de novo em uma outra função. Então, a gente aplicou uma função dentro de uma outra função, tá? E essa representação, ela vai ser escrita aqui em cima, onde tem, ó, h de x é igual a g, aí abre parênteses, ó, f de x. Tá? O que é que isso quer dizer? Eu estou aplicando, ó, os valores de x dentro de f, e esse resultado que eu vou ter, que eu vou chamar aqui de f de x, eu vou aplicar dentro de g. Tá? Então, isso aqui é uma representação de uma função composta. Então, a gente lê assim, ó, função composta de f aplicado aqui em g. E aí vai gerar uma nova função, que eu chamei aqui essa função de h de x. Tá? Uma representação dessa ideia de função composta, ela pode ser escrita de duas formas. Então, observe que eu posso escrever ela como esse exemplo que eu coloquei aqui do lado, ó, f, bolinha g. Então, isso implica que eu estou pegando a função g de x e aplicando em f. E essa representação é a mesma de f de x composta a f. Beleza? G de x composta a f. Ou eu poderia escrever assim, ó, g bolinha f, que é a mesma coisa de você ler, ó, função composta de f de x aplicada em g, que é esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Professor, como é que a gente vê isso com números? Então, vamos lá, vamos ver com números que fica mais claro. Então, vamos supor que eu tivesse uma função assim, f de x igual a x mais 1, e a função g de x, 4x, beleza? Então, determine a função f de menos 2, aplicado aqui em g. Então, eu vou fazer de duas formas para vocês entenderem. Eu vou pegar, primeiro, vou calcular f de menos 2, e aí, quando eu calcular esse valor de f de menos 2, ó, eu vou aplicar dentro da função g, beleza? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, utilizando aqui o valor de x, ó, que é o valor que eu tenho aqui dentro do parênteses, ó, equivalente a menos 2, aplique essa função dentro de f de x, daí vocês vão chegar, ó, a uma função de b, beleza? Então, aplicando, ó, menos 2 dentro de f de x, isso vai chegar a quanto aqui? Então, nós vamos ter isso, ó, menos 2, aplicado dentro da função f de x. Então, onde tiver x, eu vou aplicar aqui, ó, menos 2. Então, nós vamos ter isso. Vai ficar menos 2 mais 1. Então, menos 2 mais 1, o resultado vai ser menos 1. Esse resultado que eu vou ter, ó, após a aplicação dentro de f, ó, ele vai se encontrar aqui em b. Tá? É justamente o resultado que eu vou ter aqui, ó, em b, menos 1. Tá, agora o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar esse resultado, que é o resultado de f de menos 2, e vou aplicar ele, ó, dentro da função g. Tá? Então, eu vou aplicar o resultado que eu obtive, ó, de f de x, ó, dentro da função, ó, g de x. Então, quer dizer, eu vou aplicar a função f dentro de g. Então, aplicando esse menos 1 aqui, ó, dentro de x, então, onde tiver x da função g de x, ó, ele vai ser substituído, ó, por esse valor. Observem que, na verdade, esse valor que eu estou substituindo, ó, é f de menos 2. Tá? E esse resultado que eu obtive, ó, foi menos 1. Então, o resultado que eu estou aplicando aqui em G, ó, vou abrir de novo aqui para vocês enxergarem. O resultado que eu estou aplicando aqui em G é o resultado de f de menos 2. É esse resultado que eu obtive aqui, ó, que é menos 1. Então, isso é mais ou menos o seguinte. Ó, onde tiver x, ó, lá em G, onde tiver x lá em G, eu vou aplicar, ó, menos 1. Então, vai ficar, ó, 4, que multiplica o valor, ó, de f de menos 2, que é menos 1. Então, vai ficar 4 vezes menos 1. E daí a gente chega a esse resultado, ó, equivalente a menos 4. Professor, então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que eu peguei um valor que estava no conjunto A, apliquei esse valor dentro de f, cheguei aqui a esse valor de menos 1, esse valor que eu estava aqui, ó, com ele dentro de B, apliquei dentro de uma outra função e cheguei aqui no conjunto C. Então, observe que eu parti, ó, de uma função dentro de uma outra função. Então, professor, eu poderia partir de A direto para C? Pode. Como? Se eu chegar a encontrar, ó, a função composta de f dentro de G, e pegando essa função composta e aplicando menos 2 dentro a ela, você chega direto aqui a menos 4. Tá? Então, partindo aqui menos 2 dentro da função composta, você chegaria direto a menos 4. Como é que a gente consegue ver isso de forma direta? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, ó, é encontrar essa função composta aqui. Então, como ficaria? Ficaria assim, ó.
eu tenho uma função f de x e tenho uma função g de x, certo? Eu vou aplicar a função f de x dentro da função g de x, já que eu estou partindo de A com destino a C. Tá? Então, a gente vai pegar essa função f de x e vai aplicar aqui dentro de g de x. Quando eu faço essa aplicação, ó, f de x dentro de g, a ideia é mais ou menos o seguinte, ó, onde tiver x ó, na função g de x, eu vou aplicar ó, todo o valor de f de x. Tá ok? Ó? Então, observe ó, que f de x ó, é essa função aqui, ó, x mais 1. Então, onde tiver x, lá em g de x, eu vou aplicar a função f de x. E na sequência eu vou multiplicar, ó, 4 vezes x, 4 vezes 1. Ok? Então, vai ficar assim, ó, 4x mais 4. Tá? Então, 4 vezes x, 4 vezes 1. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, essa função que está aqui em negrito, que eu acabei de chegar a ela, 4x mais 4, ela equivale ó, à função composta de f de x aplicada em g. Professor, então quer dizer que se eu pegar agora ó, esse valor de menos 2, é o valor aqui que está em A, ó, e aplicar na função composta, eu chego direto a menos 4, isso. Ó, é só você aplicar onde tiver x da função composta ó, por menos 2. Então, nós chegaremos a esse valor aqui. Ó, tomando como base ó, x menos 2 e aplicando dentro da função composta que a gente acabou de encontrar, a gente vai chegar a isso. 4 vezes x, então vai ficar 4 vezes menos 2, então dá menos 8. Menos 8 somado mais 4, então eu vou ter menos 4. Então, observe ó, que eu chego ao valor que está dentro de C. Então, a gente partiu do conjunto A, sendo que aplicando dentro da função composta e chegando ao conjunto C. Então, essa é a ideia de função composta. Pessoal, ficou claro aí essa explicação da função composta? Ficou, professor. Sim, professor. Caso alguém tenha dúvida, pode chamar no fone e falar, porque aí eu repito. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esse assunto de função composta, muitos alunos têm dificuldade, porque não é um assunto tão simples. Tá? Então, a gente vai trabalhar, a partir de agora, outras funções, função afim, função quadrada, que muitas vezes a gente vai usar a função composta, uma função dentro da outra. Mas não tem bicho de 7 cabeças. A ideia inicial da função composta é você aplicar uma função dentro da outra, tá? Aí essa forma ela pode vir de dois modelos. Ou você vai aplicar f dentro de g, ou vai fazer o inverso, vai aplicar g dentro de f. Vai depender do que a questão pede, tá? Nesse caso, a gente estava querendo ó, a função f de menos 2 aplicada dentro de g. Então, era pegar a função f e aplicar dentro da função g. Quando eu fizesse essa aplicação, eu chegaria a essa função aqui, ó, g bolinha f. Que isso aqui é a mesma coisa, a gente lê assim, função composta, você lê da direita para a esquerda. A função composta de f de x aplicada em g. Tá? Então, você lê da direita para a esquerda. E foi essa segunda parte que eu mostrei para vocês. A gente encontrou primeiro a função composta, para depois aplicar ó, dentro do valor de x o que a questão queria, que era justamente ó, quando o x fosse menos 1. Qual seria a função? Qual seria o valor dessa função composta? Ainda partindo dessa ideia de função composta, a gente vai ter o seguinte, ó, a função inversa. Professor, o que seria a função inversa? Então, vamos lá. A função inversa, a gente vai partir de uma função qualquer. Então, observe que eu coloquei aqui essa parte vermelha, a gente partindo ó, do conjunto, o conjunto que está em azul para o conjunto que está em vermelho. Tá? E a parte que está em verde ó, é a forma inversa, quer dizer, eu estou voltando. Tá? Então, a ideia da função inversa. Função inversa é uma função que faz o caminho inverso da função original. Então, vai existir uma função que eu vou tomar como base, f de x, g de x, h de x, qualquer uma função, e através dessa função, a gente vai encontrar a inversa dela. Lembrando ó, que toda e qualquer função inversa, ela precisa ser ó, bijetora. Tá? Então, lembre que eu falei para vocês, em sala, quando a gente estava falando o que era a função. Ela precisa ser injetora e sobrejetora para chegar a uma função bijetora. Tá? Na próxima aula que eu tiver com vocês, a gente vai relembrar essa ideia de função bijetora e injetora. Tá? Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Então, toda e qualquer função inversa, ela
recai a uma função bijetora. Professor, então o que seria isso? A ideia é mais ou menos assim. Se eu pegar essa função original, que eu chamei aqui de f de x, ela vai partir do domínio para a imagem, certo? Ela vai partir do x1 e vai chegar ao f de x1, certo? A função inversa, ela vem do sentido contrário. Ela vai pegar o valor que era a imagem da função e vai chegar ao domínio. Então, quer dizer, você inverte a situação. Como assim? Ó? Aquele valor que eu tinha como domínio para a função original, ó, ele vai passar a ser imagem da função inversa. E aquela imagem que eu tinha na função original, ela vai passar a ser domínio da função inversa. Professor, isso aí, ela sempre vai acontecer, sempre. Todas as vezes que a gente for usar função inversa, a imagem da função original, ela passa a ser domínio. E o domínio da função original, ela vai passar a ser imagem, porque é justamente o resultado que eu estou chegando. Eu estou voltando para esse valor, tá? Então, eu coloquei essa observação aqui abaixo. O domínio da função f de x é a imagem da função inversa, tá? Então, lembre que toda e qualquer situação que falar de função inversa, a nomenclatura que vai representar a função, ó, ela vai estar elevada a -1, ok? E a imagem é o domínio dessa função. Então, como eu falei aqui no início, a imagem da função original passa a ser o domínio, e o domínio da função original passa a ser a imagem da função inversa. Professor, como é que a gente usa isso no dia a dia? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então, eu peguei uma função 3x menos 2, chamada aqui de f de x, e essa função eu vou determinar a função inversa dela. Então, a gente vai encontrar o f elevado a -1, que é a simbologia da função inversa. Beleza. Para toda e qualquer situação, para a gente encontrar função inversa, eu preciso fazer dois procedimentos. Quais são os procedimentos? Então, vamos lá. O primeiro procedimento dele. Onde tiver x, eu vou substituir por y. Tá? Então, a gente vai inverter essas variáveis aqui. Ó. Então, onde tinha x, eu vou substituir por y. E onde tinha o valor de f de x, eu vou substituir por y. Beleza? Então, onde tinha y, vai passar a ser x. Professor, isso quer dizer o seguinte. Ó. Vamos lá. Então, eu vou ter a seguinte notação. Ó. Onde eu tinha aqui ó, o valor de y, eu vou substituir por x. E onde eu tinha o valor de x, eu vou substituir por y, tá? Lembre que eu falei na outra aula. Esse f de x, eu posso considerar ele como sendo y, tá? Então, ó, onde tinha y, eu substituí por x. E onde tinha x, eu substituí por y. Então, esse é o primeiro passo. Por que que isso acontece? Porque, se a gente lembrar aqui o que eu acabei de falar para vocês, ó, aquele valor que era domínio, tá? Ele vai passar a ser imagem. Então, lembre, a imagem é o resultado da função. Tá? A imagem é esse resultado aqui. Ó. E quem era a imagem da função inversa, ela vai passar a ser domínio. Por isso que a gente faz essa mudança de variável. Então, isso aqui é o primeiro passo, tá certo? Para encontrar a função inversa. O segundo passo, professor, é isolar o valor de y. Por quê? Porque no momento que você isola o valor de y, a gente encontra a função. Então, lembre que a função ela é representada ó, pela a variável de y, ou de f de x. Tá? Se você isolar a variável de y, você tem a função isolada. Então, o segundo passo ó, é isolar y. Então, o que eu fiz aqui? Ó, esse menos 2, eu passei para o primeiro membro, então vai ficar x mais 2. E esse 3 eu passei dividindo todo mundo. Tá? Então, nós vamos chegar a essa ideia aqui. Ó. Y vai ser ó, x mais 2 sobre 3. Beleza? Então, quando eu faço essa substituição, ó, quando eu faço esse isolamento, eu acabo de encontrar ó, a função inversa. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, professor, se eu colocar qualquer valor aqui para x, ó, chegar a y, eu posso retornar esse valor substituindo esses valores? Posso. Ó. Vamos pegar aqui como exemplo. A ideia é mais ou menos o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, para ver se fica claro. Ó, se eu pegar aqui um valor qualquer, x igual a 2, vou colocar aqui, ó, x igual a 2, e aplicar na primeira função, a função f de x, beleza? A gente vai chegar a isso aqui. Vai ficar ó, 3 vezes 2 menos 2. Pronto. O que é que eu vou ter aqui a anotação? Então, eu vou ficar ó, 3 vezes 2 dá 6,
6 menos 2 passa a ser 4. Então, observe ó, que o x igual a 2 é o meu domínio e a imagem passa a ser ó, 4. Professor, se eu pegar essa imagem, que é 4, e passar na função inversa, a gente chega a 2? Isso, chega. Então, observe. Ó, pegando aqui, ó, f de x, ó, igual a 4, aqui é a minha imagem, eu vou aplicar essa função, ó, esse resultado que eu obtive que é na imagem, ó, dentro da função inversa. Então, observe que minha função inversa ó, é x mais 2 sobre 3. Então, nós vamos ter isso aqui. Ó. Aplicando a função inversa, ó, que a gente acabou de encontrar, ó, a gente chega a essa notação aqui. Ó. Então, nós vamos ter ó, algo mais ou menos assim. Ó. Então, vai ficar a função inversa. Onde tiver x, ó, eu vou substituir por 4. Então, vai ficar o 4 mais 2 dividido por 3. Então, 6 dividido por 3 passa a ser 2. Então, quer dizer, a gente retoma ao valor que eu tinha inicialmente. Tá? Então, com outras palavras, ó, esse valor de x seria o domínio, o elemento domínio, o resultado que eu obtive quando eu passei dentro de x vai ser a imagem. Professor, e a volta? A volta você pegou a imagem de f de x e aplicou na função inversa, quer dizer, você voltou para o domínio. Okay? Então, esse aqui é um modelo de exemplo de função inversa. Pessoal, qual é o detalhe aqui? Ó? Essa primeira parte que eu mostrei para vocês, ó, ela vai ser abordada no capítulo 5, tá? Então, anotem aí para vocês tentarem fazer essas questões. Ó. Na próxima aula, tá? Na semana que vem, eu vou passar uma... A gente vai recapitular essas questões, tá? Vai começar por essas questões, beleza? E no final de semana, eu vou colocar um simulado para vocês resolverem, tá? No sábado e no domingo. Ele vai ficar disponível sábado e domingo,